Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits, que continua a rolar em 2026, como podem ver, e vai continuar. Trouxe aqui o parreco do costume, Francisco Bação. A nossa ideia é trazer mais convidados, pessoal, mas é tough. O pessoal anda ocupado, diz que vai começar a fazer as coisas e depois não faz. E até um bocadinho o que é que vamos falar aqui hoje, porque life happens. E hoje queremos trazer aqui um episódio um bocadinho de pseudo-apoio motivacional, pseudo já dá-vos o push para o treino. E trouxe aqui o Francisco Bação, que vai falar após estar 20 dias doente, depois de ter vindo do Brasil. Não sei se é ressaca após férias ou se é só fraqueza de espírito. Mas como é que estamos? Essa recuperação foi fácil, não foi fácil? Acho que ainda só fez para aí um treino. Estamos tipo fim de janeiro a gravar e ele fez para aí 1 ou 2 treinos. Mano, vou treinar hoje. Hoje vai ser o meu terceiro treino do ano. Dia 23 de janeiro. Por acaso de recuperação, já cheguei a contar depois no último podcast que nós gravámos. Eu estava na segunda volta de medicação diferente. Na segunda ida ao médico, deram-me uma medicação diferente. E eu comecei a melhorar, até já estava bem melhor no podcast. Gravámos sexta passada, sábado e domingo. Esquece. Principalmente domingo então, que foi dia de eleições. Eu acordei domingo de manhã, meio roto, mas pensei, se calhar por alguma razão, dormi mal, tenho estado a suar bué durante a noite, literalmente a tal história dos 2 pares de lençóis continuou, estás a ver? Eu acordo, ponho a roupa, tenho que meter os lençóis a lavar, tomar banho, e vir ainda aqui de Lisboa para Setúbal para ir votar. Eu chego a Setúbal, vou ver os meus pais, é perto de casa dos meus pais, minha mãe vira-se para mim: filho, o que é que se passa com a tua cara? Tu estás uma bola, do nariz para cima. Estava tipo com esta zona bué de inchado. Estava a achar bué de estranho porque sentia. Eu pus as lentes. Qualquer coisa estava a pressionar os meus olhos, estás a ver? É estranho. Já estou acordado há 2 horas. Como é que isto me está a atrofiar as lentes, estás a ver? Mas, portanto, fomos ao médico, fizemos um porradão de análise. Levei com a zaragatua pela primeira vez, tipo, de um médico. Não foi assim tão mal. Estava com febre e assim, não faz sentido, você está com febre há mais de 1 semana, sintomas de gripe há mais de 1 semana, não sei o quê. Eu também não sei, só estou a fazer o que me mandaram fazer. Eu sou bem mandado. Fui bué pau mandado nesse aspecto. Eu só queria ficar bem. Começar o meu ano, estás a ver? Então agora estão-me a medicar. Tiveram a medicar para sinusite ao longo desta semana, as cenas estão melhores. Acho que ainda tenho a voz um bocadinho anasalada, mas pelo menos já não está tipo... Olha, esta tosse foi a primeira tosse que eu tive hoje. It's a big win, estás a ver? Comparativamente... Já só levantou-se há 5 minutos, pessoal, por isso é que é a primeira tosse do dia. É o truque. Mas estamos a melhorar. Não foi por falta de tempo, não foi por falta de vontade, foi mesmo por incapacidade. Porra. Mas ainda disso estamos bem, está aqui a ser um início do ano engraçado, desafiado. Então, olhar para isto, do género, olha, estive a ler aquele livro 4,000 Weeks, 4.000 semanas, não sei se já ouviste falar. Nem sei do que é esse livro. Super recomendo. É uma perspectiva de time management um bocado diferente. Um bocado diferente, muito fixe. Mais para pessoas tipo mais workaholics e afins, estás a ver? Uma perspectiva um bocado oposta. Acabou de descrever a situação dele. Não é nada mal, não é? Tipo, é o que é. A gente tem que aceitar como é. E eu estava a ler isso e eu assim, tipo, foda-se, na verdade, tipo, vou perder 4 semanas do meu ano onde eu não estou a fazer as coisas como eu quero. Mas são 4 semanas, faltam mais 48. Porra, 48 semanas há bem cenas que eu posso fazer. Não vou ficar bonito, mas também não é um projeto de 48 semanas, é um projeto de mais 3.000 pela frente. Mas assim um gajo arranja forma. Inteligência artificial vai servir para alguma cena. Não, vai tapas a câmara também, deixa estar. Os direitos vão começar a ser todos online. Porra. Então e tu, o que é feito desse lado? Desse lado tadinho? Trabalhado basicamente. Por acaso nesse sentido não mudou assim muita coisa este ano. O gajo está em pré-preparação para ir para o México e mudar-se para aí a meio de março.
meio de março, início de abril, portanto também as coisas estão aqui um bocado tipo, ok, eu sei o que é que tenho que fazer, e até já começamos aqui a introduzir um bocadinho o episódio, já sei o que é que tenho que fazer, mas ainda estou um bocado ok, mas como vou ter esta mudança, como é que eu vou adaptar aqui um bocadinho esta outra realidade, não me quero comprometer com nada, sabendo que há coisas que eu quero já tirar ou não fazer, mas como é que é o último push do género, ok, deixa-me manter isto aqui para preparar terreno. O que não quer dizer que esteja correto, esta parte, mas é um bocadinho, e aí sim, a história e a mentalidade que nós temos, e começando o episódio, porque é que às vezes demoramos um bocadinho mais tempo a fazer as coisas, e sinto que às vezes é porque há estes pequenos pormenores, e se não tomas aquela decisão do género, pá, é agora e depois logo, tipo, é agora para fazer isto, e o resto orienta, ou então andas aqui tipo, a empatar um bocadinho. Pá, mas pronto, também é mais um mesinho, depois estou a viajar e volto fresquinho da vida e preparado para fazer a próxima parte. E é um bocadinho que vamos falar aqui, que é porque é que começamos, seja 2026 igual a 2025, seja... Porque é que começamos o ano basicamente igual ao ano anterior, quando dizemos que vamos mudar, mas na realidade estamos no mesmo ponto. E basicamente é esta mentalidade um pouco de grupo, ou esta noção, não tem que ser só em janeiro. Eu sei que também muita gente se calhar faz em setembro, porque às vezes é quando há mudanças, tipo pós-férias de verão, são aquelas férias mais longas. E a coisa é porque é que aquele reset que nós temos, a ideia que vamos fazer, aquelas mudanças que vamos fazer não acontecem. Algumas delas é como o Francisco fica doente. Sim, literalmente no meu caso foi isso. Eu ainda não implementei, até estou a aproveitar já tirar a minha foto maroto do Instagram, já foste. Antes que me esqueça. Isto tem que ser. É dos meus targets, não me esquecer de fazer esta cena do podcast. Mas acho que muitas vezes nós temos esta perspectiva de vou mudar tudo. Vai, tipo, muda o dia, muda aquele dígito do ano, que tu te vais enganar o mês inteiro e vais escrever 2025, mas já é 2026. Muda o ano e tu estás à espera que uma simples mudança de um dia, de noite para o dia, tu vais mudar os teus comportamentos todos. É uma data de desejos, de coisas que tu queres acontecer, mas que tu não estás a ver ou não estás a olhar. Não deixam de ser desejos, são objetivos que são meramente desejos, sonhos, não são acionáveis. Como é que eu ia te explicar isto? É aquela história de eu vou ver o meu abdominal em 2026, eu vou começar a minha dieta em 2026, eu vou ficar seco, eu vou ficar musculado até ao verão, eu vou fazer isto, vou ganhar mais 2 centímetros de glúteo, vou caber naquelas leggings, vou me sentir bem com o meu corpo. Ok, este é o teu desejo, é aquilo que tu queres. E está tudo bem, ainda bem que tu tens um sítio para onde ir, tens uma estrela norte, uma estrela guia, ou o que lhe quiseres chamar, mas há aqui uma grande diferença entre onde tu queres chegar e o que é que tem que ser feito para isso. E eu aqui vou dar a minha perspectiva. Muitas vezes nós olhamos para isto como um contínuo do sou ou não sou. Porque quando tu queres ser esta pessoa, eu vou dar um exemplo concreto de ficar definido e musculado este ano, tu de certa forma estás a esquecer que para tu alcançar este objetivo, tu tens que te tornar na pessoa que alcança este objetivo. Tornar na pessoa que alcança este objetivo não é só fazer a dieta ou fazer o treino, portanto não é só essas duas ações simples, que já são duas ações gigantescas. Lá está, para tu te transformares, para tu chegares do ponto A ao ponto B, tu tens de fazer estas ações. Para tu te formares em medicina, tu tens que estudar para passar nos exames. Para tu teres um negócio de XPTO, tu tens que fazer as tarefas que levam àquela faturação e não sei o quê. Tem de ser. Mas, ao mesmo tempo, tu também tens que enraizar os outros comportamentos. E, muitas vezes, os outros comportamentos são coisas que tens de fazer. Eu tenho que fazer o treino, tenho que fazer a alimentação. Mas também coisas que tu tens que deixar de fazer. E aqui, eu olho para isto muitos dos erros que eu vejo é, tu tens este objetivo, mas tu, primeiro, não construíste o caminho até lá. Portanto, é um desejo sem um elo de ligação e, ao mesmo tempo, tu não consegues definir a pessoa que tens de ser. Portanto, tu não sabes que comportamentos é que tens de ter e que tens de manter. Não sei se estou a conseguir passar aqui a mensagem. Está muito bem. Um bocadinho, eu diria... Tentei aqui complementar um bocadinho o que o Francisco estava a dizer. Às vezes também é o que é que tu tens que dar ou sacrificar. Sacrificar é uma palavra um bocado forte, mas não deixa de ser.
para então fazeres o que tu queres, porque na realidade se tu não o fizeste até agora é porque alguma hábitos, logística, dia a dia, o que tu tens feito não te levaram até lá e tens que mudar. E nós quando queremos mudar, nós percepcionamos aquele objetivo, mas não percepcionamos o caminho que temos que fazer. Exemplos. Eu comecei com uma planificação para janeiro, tem corrido ok, só que na altura que, por exemplo, eu estava a tentar montar o esquema, eu estava já, a mim na altura mais ou menos de Natal a afinar os pontos, e estava relativamente descansado, já estava numa fase mais calma praticamente do fitness, tanto presencial como também no online. E começas outra vez a trabalhar e começas, tipo, chegas à terceira semana e já começas a ficar cansado. E não é de não quereres fazer as coisas, simplesmente já não estás a produzir o mesmo, é normal, estás cansado. E meio que começas às vezes a falhar de um ponto ao outro. Eu estou a dizer que tens que ver o que é que tens que mudar ou sacrificar, porque se queres manter um ritmo para chegar lá, como é que tu vais mudar ou adaptar isto? Eu, por exemplo, adaptei o meu plano de treino que tinha pensado até ir para o México esta semana, porque percebi que eu não vou conseguir cumprir isto. Quero fazer outras coisas, nesta altura estou a preparar-me para experimentar primeiro e último Aerox da minha vida, porque já é só para me dar aquele check, só para experimentar é que é da caro. Mas tipo, ok, se eu quero fazer isto com uma performance fixe, eu tenho que adaptar um bocadinho, não posso estar à espera de trabalhar no online, trabalhar no presencial, dar aulas, treinar musculação, fazer um Aerox, tratar dos cães, ter vida social, não dá para fazer isto tudo. Portanto, ok, qual é a prioridade? Basicamente é como é que tu priorizas as coisas. Para evitar o quê? Chegar ao fim de janeiro e olhar e, ok, não deixei cair nada, mas está tudo no mesmo ponto. Estagnei em tudo. Tipo, ou se subir foi uma coisa muito leve, pouco perceptível. E aí entra a tal parte de ajustar prioridades e começares a procurar como é que eu consigo ser consistente, não vou dizer ser perfeito, mas ser o mais perfeito possível dado o meu contexto. Eu ouvi isso. E as pessoas Pois também vão ouvir. é o meu chazinho, um gajo Chazinho. Fogo. Estava um homem adulto. Em 2025 era a roupa que o gajo lavava, agora é chá. Qualquer dia aparece aí de manta. Se calhar já está com as mantas ali por cima das pernas. Por acaso não estou de manta, bro. Desumidificador lá atrás, manta em cima das pernas. Ai, não. Mas basicamente é isso que é. Como é que vocês adaptam ou mudam, ou o que é que vocês vão tirar ou colocar para, ok, eu tenho que ser consistente nisto, não tenho que ser 100%, ou seja, não vou ser perfeito, não vou todos os dias, coisas acontecem, exemplo, planeei esta semana fazer 3 treinos de musculação, 2 pseudocircuitos cardio, também para o caso do Aerox, tive que cortar um deles, porque olha, abriu aqui uma vaga para assinares o crédito para a casa que eu estou aqui a comprar. Ok, já tive que mudar os planos, o treino teve que ser cortado a meio, isto acontece. Agora, eu tenho que garantir é que no fim deste mês, no fim dos 2 meses, eu consigo cumprir com o resto do treino. Ou com os 30 minutos que eu tive lá, consegui espremer ao máximo. E nisto, sem dizer que tenho que ir 100 vezes, tenho que tentar dar o melhor as vezes que lá vou e ser consistente nisto. Exemplo, eu fiz um story ontem, no dia que estamos aqui a gravar, portanto já é dia 23 de janeiro, no dia 22, eu literalmente tive que treinar pernas e eu estava a olhar para as escadas e disse, pá, não me apetece nada, estou cheio de sono. Já dei para aí 10 treinos e tive de estar a trabalhar online, não me apetece estar a ir sofrer a parte de pernas. Só depois é tal história de, ok, mas eu estou num ponto atual que não é o que eu quero ser. E eu sei que aquilo é o que eu preciso. Portanto, let's go. Depois a coisa corre bem, normalmente, mais uma vez, eu sinto, atenção que eu sou uma pessoa, as pessoas que me estão a ouvir são outras, que tu normalmente conseguires ir e começares a fazer é o suficiente depois de fazeres tudo até ao fim. O problema é aquele primeiro passo, tipo, sair daquela inércia. A lei da inércia do Newton é fedida, é o que eu estou a pensar. E honestamente eu acho que muitas vezes nós exageramos essa noção de vai ser difícil. 9 times out of 10, até digo, no meu caso, 10 em 10 vezes, tudo aquilo que eu acho que vai ser bem difícil e quase que prorrogo, seja da parte da dieta, seja do treino, seja do negócio, tudo o que é muito challenging, mas principalmente dieta, quando tu pensas, eu vou ter que fazer agora uma fase de perda de peso.
Eu também não me apetece ter de começar uma fase de perda de peso agora, mas vou ter de começar. Pá, e a cena é que eu sei que eu vou chegar ao final da fase de perda de peso e vou olhar e vou dizer, não foi assim tão mal. Ainda bem que eu fui consistente porque fui com já despachado. Estás a ver? Em vez de estar aqui a enrolar. E agora já me lembro exatamente o que é que eu queria tocar nessa parte inicial. E porque é que eu tinha começado com aquela conversa mais abstrata. É porque muitas vezes eu vejo isto tantas vezes. Eu vou mudar em janeiro. A quantidade de malta que disse no final de novembro, início de dezembro, sim, eu vou deixar isto e vou mudar em janeiro. E que tu dizes isto ciclicamente. Agora eu vou-te perguntar, tu vais mudar em janeiro, o que é que tu estás a fazer de diferente? É que muito provavelmente é exatamente a mesma coisa que tu tentaste fazer o janeiro passado, que provavelmente foi o que tu tentaste fazer em setembro ou em outubro. E quando eu digo exatamente a mesma coisa, mudar o plano de treino não é mudança suficiente. Se não resultou, se aquilo que tu fizeste o ano passado, se o ano passado já disseste que ias chegar ao verão com o abdominal definido e não chegaste, se tu disseste que ias finalmente encher a roupa nova que compraste quando chegaste ao ginásio, mas que ainda continua com etiqueta porque os braços não enchem essa roupa e novamente voltou a não acontecer. Se tu disseste que ias fazer X, Y ou Z e isso não aconteceu e a única forma de tu fazeres isso acontecer é repetir a mesma coisa que tu fizeste e simplesmente estás a pintá-la de outra forma à espera que seja diferente, it's not gonna work. Não vai funcionar. A verdade é que se nós estamos a repetir o que não funciona, não vai funcionar. E nós estamos a dar este exemplo do fitness, mas se calhar é um bocadinho mais fácil vocês perceberem isto com exemplos do dia-a-dia. Se tu tens estado a pedir ao teu filho que não risque as paredes, sempre da mesma forma, se tu continuas a pedir da mesma forma, ele vai continuar a riscar as paredes. Tens que arranjar uma forma diferente de o fazer. Se a tua empresa, onde tu estás a trabalhar, não está a passar daquela faturação e o objetivo para este ano é aumentar a faturação, fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram em 2025, não vai fazer aumentar a faturação. Aquilo que tu estás a fazer, muitas vezes funcionou para tu chegares ao ponto onde tu estás atualmente, mas aquilo que tu precisas para chegar ao ponto seguinte é outra coisa. A quantidade de estudo que tu precisas para ter 10 num exame de medicina ou o que seja é uma coisa, aquilo que tu precisas para ter um 20 é outra. A quantidade de trabalho, de knowledge, de skills que tu precisas para produzir 2.000 euros por mês é diferente daquilo que tu precisas para produzir 5.000. Aquilo que tu precisas para perder os primeiros 10 kg de gordura é diferente daquilo que tu precisas para ficar com o abdominal seco e definido. E enquanto não houver esta diferença naquilo que tu estás a fazer, tu não vais sair deste ponto. Estás a ver? E acho que muitas vezes é isso, é a esperança de eu vou começar o ano, vou fazer isto y, z, e das duas uma, ou tu desmotivas porque não vês resultados, porque estás a fazer uma coisa que não chega para o teu objetivo atual, não é suficiente, ou simplesmente não funcionou e estamos a repeti-la à espera que funcione. É falsa produtividade, é estares a fazer algo que na verdade não te gera. Estás a trabalhar, mas não estás a gerar produto, não estás a gerar resultado. É tempo investido, é esforço investido, tu sentes que te estás a esforçar, mas é em vão. Ou então, simultaneamente, é outra questão, tipo, as coisas acontecem na tua vida, o teu plano não está apto para lidar com as coisas que aconteceram durante janeiro, and it's not gonna work. Porque não tens uma solução para isso. Mas acho que já era hora que íamos entrar agora, não é? E se tu pudesses entrar em cada treino com plena certeza que o plano que fazes é o certo para ti e para o teu corpo e que vais crescer músculo e progredir cargas todas as semanas? Teres uma alimentação que tu adoras, que se encaixa na tua vida e que te permite construir aquele corpo musculado e definido que tu sabes que te vai encher de orgulho sempre que olhares ao espelho. Sem estares por ti, perdido no meio de informação contraditória, sem saber no que acreditar, no meio de tantas dicas que não funcionam contigo, que vês todos os dias na internet. Para que tu não voltes a sentir aquela frustração de treinares bem, seres consistente, comeres de forma super saudável e mesmo assim não veres os resultados que tu mereces. Bem-vindo ao acompanhamento online Breaking My Limits, feito especificamente para pessoas como tu, que levam o fitness a sério, que gostam de treinar, que comem bem e querem saber mais sobre treino e nutrição, mas não querem viver uma vida de bodybuilder. Juntos, construímos um plano feito especificamente para ti e para a forma como o teu corpo reage ao treino e à alimentação. Mas mais do que um plano, é o suporte, é a direção, é o acompanhamento diário, à distância de uma mensagem para garantir que tu tens o teu plano ajustado para qualquer imprevisto, para que tu saibas sempre exatamente o que fazer da melhor forma específica para o teu corpo e para o corpo que tu queres construir.
Se estás pronto para deixar de seguir planos que não foram feitos para o teu corpo ou de dicas genéricas que não resultam contigo, clica no link aqui em baixo ou envia-nos mensagem com a palavra acompanhamento e juntos vamos levar-te a superar o teu potencial. Sim, eu acho que, tirando aqui a parte dos imprevistos e isso tudo, eu não quero, apesar de termos aqui anotado para falar um bocadinho de motivação, dessa disciplina, que acho que há muita coisa muito tocada hoje em dia. Não há... A ideia da disciplina é tu realmente estares, ok, eu quero chegar aqui e vou fazê-lo. A tal história da motivação desaparece e desaparece. Nem todos os dias estou motivado para treinar, nem todos os dias estou motivado para trabalhar, nem todos os dias estou motivado para levar os cães à rua, mas tenho que os levar. E é um bocadinho a tal história das prioridades. E uma das coisas que eu acho que é importante aqui definirmos um bocadinho e que nós tentamos trabalhar com os nossos alunos aqui no online e também um bocado connosco, sejam os nossos mentores connosco, uns com os outros, é quais são as bases que eu uso para ter algo consistente. Obviamente, no nosso caso, normalmente é mais o treino, mas o que é que eu consigo? Qual é a base que vai suster o resto? Exemplo, eu posso querer fazer os 6 treinos que pensei por semana e até os posso conseguir fazer, mas eu sei que não vou ser consistente nesse ponto. Então, o que é que me vai permitir criar a consistência que me vai ajudar, por exemplo, a ser disciplinado, a ter sempre alguma motivação? O que eu consigo garantir à partida, vamos remover só os imprevistos, que a gente tem, que consigo fazer. Ok, eu consigo garantir 4 treinos por semana. Ok, eu vou começar por aí. 4 treinos por semana, quais são as minhas prioridades? E A, B e C. Ok, eu vou-me focar dentro destes 4 treinos, no A, no B e no C. Ou no A, B, whatever, quantidade que vocês tenham. Se conseguir fazer um quinto ou um sexto treino, o extra que eu gostaria de fazer, posso passá-lo para aí. Sim. Estive aqui, dei mais 1 ou 2 passos relativamente ao que tinha planeado esta semana. Mas eu quero garantir que o passo que eu queria dar esta semana é dado. Portanto, cria estas bases de consistência, que são variáveis de pessoa para pessoa, ok? Nós temos várias abordagens. Bom? Mas eu quero garantir que, vou dar um exemplo, que quer garantir que tenho um volume de 12 séries de quadríceps por semana. Até pode ser uma pessoa com imprevistos. Ok, eu vou mover estas séries para o início do treino e da semana. Para quê? Para garantir que mesmo que falhe um treino dos que tinha pensado, eu fiz as 12 séries que pensei. Mas eu também queria ter as 12 séries de peito, mas a tua prioridade não era essa. Conseguiste fazer as 12 séries de peito, perfeito, top, semana excelente, espero que tenhas mais assim. Não conseguiste. Ok, só fizeste 7 de peito. Ok, mas fizeste 7 de peito e aquele objetivo principal foi cumprido. E é isso que me vai permitir, ok, que ao fim de 3 meses eu tenha feito sempre 12 séries de quadríceps, que era o que eu queria. Sim. Top. E houve semanas que fiz 7 de peito, outras que fiz as 12 que queria, mas aquele objetivo primário foi feito. Porque eu garanti, mudei o contexto do meu treino, os meus hábitos, o que é que seja, para ser consistente nesse ponto. São vários destes pontos, eu posso dar aqui outros exemplos, mas isto é uma das formas que eu quero basicamente dizer com este exemplo é onde é que eu garanto que tenha base para o que eu quero. Ok, tendo a base, o resto vai surgindo, mesmo que demora um bocadinho mais de tempo. Eu não posso meter as luzes e as bolas na árvore de Natal antes de ter a árvore. Diz alguma coisa? Não, era isso, tipo... Tu estás a ter dificuldades em ser consistente com o treino e, portanto, quando eu digo isto quando tu disseste dia 4 de janeiro que ias fazer 5 treinos por semana e estás sempre a falhar o treino de sexta-feira ou porque é pernas ou porque estás cansado ou o que seja. Primeiro era aquilo que o António tinha falado e que tu próprio estás a fazer também da questão da gestão dos teus treinos. Tipo, se percebes que isto não é, que os 5 treinos não é execuível para ti, ok, vamos adaptar, vamos construir um programa que seja, por exemplo, 4 mais um opcional. Mas onde os 4 treinos te tragam o bolo completo que tu precisas e o opcional seja uma cereja no topo do bolo. Eu faço isto com muitos clientes, principalmente clientes que treinam mais do que 4 vezes por semana e que muitas vezes o 5º treino seria ao fim de semana e eu sei que este fim de semana é uma cena volátil, às vezes não vais poder porque tens coisas com os filhos ou queres ir passar o fim de semana fora com a tua mulher e afins. Portanto, olharmos para este 5º treino como uma coisa opcional. Quando dá, perfeito. Quando não dá, não é por isso que perdes resultados. E, portanto, construir um programa que tenha essa flexibilidade. Mas, ao mesmo tempo, e acho que este ponto que tu tocaste é fundamental, é definir prioridades. Se tu és uma pessoa que está neste momento a passar mesmo muito pouco tempo, ou seja, tens tido
muito trabalho, estás a trabalhar até tarde, não estás a conseguir treinar tanto como tu querias, é literalmente definir, isto de um ponto de vista metodológico, é tu definires o que é prioritário para ti, do ponto de vista de desenvolvimento muscular, alocarmos a maioria dos seus recursos a isso, portanto, lá está, como o António disse, se o teu foco é quadríceps, é a coisa mais importante para ti crescer, então se calhar nós vamos organizar a tua semana para que, aconteça o que acontecer, tu consegues ir obter um estímulo de quadríceps. Para os restantes apenas nos vamos preocupar em manter. Como o teu mínimo, como o teu pior cenário, ter sempre uma solução do pior cenário. E acho que isto calha muito poucas vezes à malta. Tu entras naquela coisa de, lá porque eu não consegui fazer o meu plano A, foda-se o resto. E na verdade, a lógica deveria ser, eu posso não conseguir fazer o meu plano A, mas eu tenho um plano B. E às vezes para mim, um plano B para alguns alunos meus é, tu tens o plano A normal que te dura 45 minutos 5 vezes por semana, tens um plano B que é de 20 minutos e que também tem ido ao ginásio, mas tens um plano C que é a solução em casa. E até usar uma coisa que tenho usado bastantes vezes, que é tipo os snacks de exercício. É uma coisa que me tem tentado um bocado na literatura, mas eu vou guardar isso para um vídeo futuro, porque é uma coisa que eu utilizo muito com os meus alunos, principalmente quando tenho falta de tempo, mas até principalmente malta que está com filhos recém-nascidos em casa e portanto que ainda passam muito tempo em casa e naturalmente tem sido estes snacks de exercícios como forma de acumulares o teu volume de treino. Chamo-lhes snacks, pá, acho que fica bem engraçado desse tema. Mas é a partir do momento em que tu entendes que a quantidade de volume de treino, portanto, de número de séries ou de exercícios que tu precisas para crescer, para clicar no crescimento, é pouca. Tipo, tu literalmente consegues crescer se for bem escolhido o treino e os exercícios e a execução, tu consegues crescer com uma série de peito num treino 2 vezes por semana. Portanto, fazes uma série na segunda, uma série na quinta. Desde que seja com um exercício relativamente bem escolhido para esse efeito, que leva a musculatura à falha, bem colocado, uma série. Foda-se. É doable. Uma série 2 vezes por semana dá 2 semanais. Idealmente 4, vá. Até podes fazer nos 4 dias de uma série por dia ou 2 séries em cada dia. Acho-se bem. Não há desculpa. A desculpa é o teu planeamento não está feito para isso. Honestamente. Tipo, se tu não cresceste em janeiro é porque o teu planeamento não está feito para isso. E não é à prova de merda a acontecer. E o problema é que merda vai sempre acontecer. Imprevistos vão sempre acontecer. Sim, acho que a importância cada vez mais hoje em dia nós, especialmente como treinadores, e se calhar num mundo em que cada vez é mais fácil tu conseguires ter acesso a um plano de treino minimamente aceitável, conseguires munir os alunos, as pessoas com quem tu trabalhas, destas ferramentas para conseguirem não só elas mesmas irem adaptando um pouco as coisas, mesmo que precisem da nossa validação e que a gente confirme as coisas, e consigam elas mesmas perceber se aquilo é bom para elas conseguirem manter-se consistentes e disciplinadas para algo. Eu não preciso de estar sempre a dizer que há alunos meus, olha, cortas assim no treino, ou cortas aqui, ou faz isto, ou eles têm uma mensagem em cima da hora, como é que vão fazer porque vão ter que ser mais cedo do treino, mas eu estou-lhes a munir as ferramentas para eles saberem que se acontecer um imprevisto, eles têm uma base para fazerem. Pode às vezes não ser perfeito, eu às vezes posso confirmar, olha, bem, mas podias ter conseguido meter aqui um bocadinho mais desta forma, ou experimenta neste formato. Exemplos, uma das coisas que eu trabalho com alguns alunos é como é que eu ponho super séries ou rest poses dentro do meu treino, de forma a não poderem cortá-lo sem que eles percam o volume. Exemplo, e o Francisco também fala muito disto, já te fez algumas newsletters no e-mail sobre isso, se eu falhar um treino que não era suposto, como é que eu consigo trazer aquele volume daquele treino, aqueles exercícios ou o estímulo que eu queria dar àquele grupo muscular para os outros 2 ou 3 treinos que eu ainda vou ter na semana. Isto são alguns exemplos de ferramentas que nós nos ensinamos os nossos alunos a trabalhar nos seus treinos, no seu dia-a-dia, de que forma a que se mantenham consistentes. Sinto que por vezes poderia produzir um bocadinho mais ou mostrar um bocadinho mais também nestas circunstâncias, e nós tendencialmente mostramos, ok, este aluno meu conseguiu estes resultados porque conseguiu manter-se consistente ao longo destas 8, 10, 11 semanas, mas também é importante, e o salvo erro também foi o Francisco que fez não foste só tu, houve mais alguém que eu estava a seguir que fez também uma publicação nesse sentido, em que demonstra que, olha,
tem este aluno que teve este conjunto de imprevistos ao longo de 1, 2, 3 semanas, como é que nós adaptámos o treino dele e, olha, em vez de dar os 3 passos que tínhamos planeado, vais só dar 1 ou vais só dar 2. E nós vamos tentar dar aquele passo que ficou por fazer no mês mais à frente. Sei lá, teve jantares a mais. Nós temos alunos que viajam, trabalham, por exemplo, em empresas e naquela semana, olha, preciso que vás à China porque, sei lá, temos um cliente que houve aqui uma situação, preciso que tu vais resolver ou negociar. Ok, nós não estávamos à espera que isto acontecesse. Não fizemos uma preparação para isto. Okay, o que é que vamos fazer então em cima da hora? O que é que o aluno pode fazer? Como é que o aluno sabe adaptar a este contexto? Okay? Que ferramentas, que hábitos, que alterações fizemos ao longo destes 1, 2, 3, 4, 5 meses que lhe permitam, ok, vais sozinho, não vai ser a semana que tínhamos planeado, mas eu sei que vais conseguir colocar estas ferramentas em prática para que ou mantenhas o ponto em que estás ou que se houver alguma regressão seja muito pouca. Para quê? E aqui é importante definir, para que não aconteça a dita estagnação, que por vezes não é estar sempre no mesmo ponto, estás no ponto, não é estar sempre no A, estás no A, vais para o B, acontece um imprevisto, voltas para o A, depois vais para o B, isto também é estagnação, tu melhoras, mas voltas sempre, andas aqui um bocado em yo-yo. Ok, então que ferramentas é que eu posso fazer para, eu vou de A para B, de B para C, ok, agora vim para B, mas quando ele volta, começo do B para C, C para D e por aí adiante, já não volto ao A que foi quando eu comecei. Está bem? É o limpo do físico. É um bocadinho. O físico e os hábitos, não há sem dúvida. Portanto, que ferramentas é que nós podemos munir com isto para que vocês evitem esta estagnação? E é literalmente serem consistentes, tentarem dar um bocadinho mais cada semana, saberem que vai acontecer imprevistos, como é que eu, se tiver uma regressão ou parar aqui 1 ou 2 semanas, volto a alinhar com o que tinha para fazer. E estes são os pontos importantes para evitar esta estagnação, este ciclo do anda para cima e para baixo, para cima e para baixo. Yeah. Acho que muitas vezes tu também teres este... E é engraçado estás a falar disso porque ainda hoje à tarde vou fazer reunião com 2 alunos recentes, exatamente por causa disso. Tipo, para... ambos tiveram, um deles infelizmente com 2 problemas com os filhos que não estávamos de toda à espera. Stress também de urgências e afins. E uma das coisas que nós nos vamos fazer é sentar hoje à tarde 10, 15 minutinhos, eu já tenho várias ideias propostas para ele, mas simplesmente para ouvir o que é que se está a passar do teu lado, porque é que está a ser difícil, porque, para dizer não tenho tempo porque tenho os filhos nas urgências e afins. É perfeitamente válido e eu sou o primeiro gajo a compreender isso. O meu papel aqui é, ok, eu sei que tu também queres fazer isto, vamos arranjar aqui uma forma de funcionar, mas que se calhar para ti neste momento tu que estavas a fazer inicialmente e até apontámos e estava super bem a gestão da dieta desta forma, até chegavas à noite, preparavas o jantar, na boa, era isto e assim, chegavas, treinavas 2 horas, treinavas 1 hora e um quarto no ginásio. Se calhar agora, para tu conseguires dar atenção a isto tudo, vamos ter de gerir de outra forma. E está tudo bem, desde que haja esta gestão. Estás a ver? É perceber que lá está, como tu disseste, eu quero que tu consigas ir do A para o B, do B para o C, do C para o D. Às vezes, se calhar, o salto do A para o B, nós queríamos que fosse a 200 à hora, mas vai ter que ser a 100 à hora. A cena é que é melhor que seja a 100 à hora do que não seja de todo. Acho que uma das coisas que acontece muitas vezes, e que se calhar aconteceu muita malta durante este mês de janeiro, é tu estás à espera que as coisas fossem maravilhosas e perfeitas e estás sempre nas melhores condições. Eu só vou fazer as coisas quando estou nas melhores condições. Se não é para estar a 100%, não estou. A cena é que tu raramente vais ter a oportunidade de estar a 100%. Vamos ser realistas. Tipo, o teu ano inteiro vai ter sempre alguma coisa a acontecer. Feliz ou infelizmente. Às vezes por questões de trabalho, que estás a querer subir ou assim, por outros desafios ou o que seja. Outras vezes por coisas infelizes. Mas tu raramente tens um ano inteiro onde podes estar sempre a 100% no teu fitness. Na verdade, o que acontece é período onde estás mais e menos. A diferença é que aconteceu-te isto no trabalho, aconteceu-te isto na família, aconteceu o que quer que seja. Chamemos de um trauma, portanto, alguma coisa que faria com que tu mudasses o comportamento, seja para bom, seja para mau. Tu aqui tens sempre uma escolha. Tu vais ultrapassar esta fase mais chata, sim ou sim. A diferença é que tu daqui a 3 meses podes olhar para trás e dizer eu ultrapassei esta fase chata, mas estou mais gordo e menos definido e com menos músculo. Portanto, eu resolvi este problema, mas tenho o outro que estava a resolver ainda pior. Ou então, tu podes ultrapassar esta fase chata e dizer, ok, eu posso não ter feito a evolução XPTO mega antes e depois,
mas eu ultrapassei este problema, eu estou melhor do que estava e é menos um problema que eu tenho que lidar agora. Tudo porque, em vez de dizer foda-se, não estou nas situações ideais, ok, como é que eu vou jogar com as cartas que eu tenho? Olha, é exatamente este exemplo. Então ontem estava a falar disto também com outro aluno. Tipo, é uma questão de tu jogares com as cartas que tens. Tu nem sempre controlas, quando estás a fazer um jogo de cartas, um póquer, o que seja, tu nem sempre controlas a mão de cartas que tens. Mas tu podes controlar uma coisa. Tu podes fazer birrinha cada vez que te dão umas cartas de merda e não jogas, ou podes aprender a jogar com as cartas que tens. Eu tenho a certeza quem é que vai sair a ganhar ao final do ano. Não é o gajo da birrinha, de certeza. E atenção que estou a dizer esta questão da birrinha mais para ilustrar a cena de brincadeira. Eu sei que não faço propriamente birrinha porque as cenas não correram bem, mas... Há quem faça. Tem uns que fazem birrinha. É tipo, metes a culpa nas coisas e não tomas a responsabilidade de foda-se, vou jogar as cartas que tenho. Como der. E é isto, meus caros. É o que tínhamos para vos dar aqui um bocadinho hoje, nisto, e também dando aqui Deixa-me só dar aqui luzes. Força. Pode ser? Força, claro. Nós já falámos aqui da parte do treino, portanto, tu criares opções B e opções C. Não estou a gozar, criem mesmo uma opção B e uma opção C para o vosso treino. Eu tenho sistema de prioridades com os meus alunos, em termos de saber o que é prioritário para ti no treino. Para muitos deles tenho sistema de treinar em casa, para que tu saibas exatamente, quando alguma coisa acontece, eu não tenho tempo para treinar, é assim. Eu não tenho tempo para ir ao ginásio, é assim. Teres sempre um ponto B, porque é melhor alguma coisa do que nada. Mas principalmente, eu acho que isto ainda é mais difícil para a malta, é a alimentação, do que propriamente ir ao treino, porque a malta que nos segue já vai ao ginásio, ou já vai treinar, mas apertas o foda-se na alimentação muito facilmente. Pá, da mesma forma que tu investes 5 minutos a planear a tua semana de trabalho, ou que tu investes 5 minutos a planear qualquer coisa dentro do teu trabalho, ou dos teus hobbies, ou o que seja, da mesma forma que tu investes 5 minutos a escolher que série é que vais ver, o que é que vais ver no YouTube, ou estás a fazer scroll, da mesma forma que tu investes esses 5 minutos para planear isso, todas são 5 minutos, estou a dizer, bué da palavrões, é mesmo sexta-feira, 5 minutos para planear a porra da tua alimentação. O problema que tu tens da tua alimentação durante a semana, quando não tens tempo ou as coisas acontecem, é porque tu estás a improvisar, estás a desenrascar a meio da semana. É porque tu chegas à noite e não tens a comida pronta, é porque não sabes o que é que vais cozinhar, é porque não tens os teus snacks, é porque alguma coisa aconteceu e não te apetece, não tens energia, não sei o quê. Porra, são 5 minutos. Tu planeias tudo o resto da tua vida, mas aquilo que metes na boca não planeias. Tu não vês séries, pois não? Eu vejo. Fogo, demoras 5 minutos a escolher uma série. Sabes quando tu já acabaste de ver uma série e estás tipo a pensar o que é que eu vou ver a seguir? 5 minutos, meia É hora. ou não é? Às vezes demoras mais. Fogo, Principalmente se estiveres com... Porra, eu falo por mim, se eu estiver sozinho, é bué rápido. Mas se eu estiver com uma rapariga a procurar uma série, man, é bué de tempo. Ou mesmo até em família no Natal, é bué de tempo a decidir o que é que se vai ver. Tens que ir com a coisa já planeada, como estavas a dizer. Mas é isso, tipo, fuck it. Se tu já viste que improvisar não está a funcionar, porra, planeia. What's the point? É assim tão difícil. Dá trabalho. Pá, menos trabalho do que estar a ver um reels de uma receita que tu nem sequer vais usar. Já vi muitas isso assim. Elas parecem boas. E é isto, pessoal, que tínhamos aqui um bocadinho para vocês hoje. Isto são algumas coisas com que nós trabalhamos com os nossos alunos e que vamos trabalhar também aqui no nosso group coaching deste ano, o EK. Está aqui a ser preparado para vocês, para ser lançado com estratégia e não ser, olha, agora lançámos e vamos ver o que é que vem. Vão estar atentos, nós vamos explicar-vos aqui um bocadinho também como é que as coisas vão funcionando. E é isto que tínhamos para vocês. Têm questões para nos fazer? Tem as nossas páginas no costume, o YouTube, Instagram é sempre o mais fácil para o fazerem. Mais uma vez, se não explico que têm algumas dificuldades no vosso treino, pessoal, estejam à vontade para encher o nosso questionário, podem marcar uma consulta connosco. Nós vamos com vocês com todo o gosto, é sem compromisso. Ficam com algumas ideias de como é que também nós podemos apoiar e têm algumas dúvidas que possam ter. E é isto que temos para vocês.
Let's go. Da minha parte, vemos na próxima sexta-feira. Não sei se o Francisco ainda quer dizer mais alguma coisa. Para mim está Ok. ótimo. Também está cansado dele mesmo. E é isto, pessoal. Até à próxima sexta-feira. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!